Tem uma frase famosa, né, que separa em 3 situações. Nós somos 3 pessoas. O que quer dizer isso? Primeiro, é a pessoa que eu acho que eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonito, sou corajoso, não sei o que. Ok. A pessoa que os outros acham que eu sou. Com certeza é diferente. E a terceira pessoa é aquela que nós realmente somos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao método Lucinski. Esse método visa melhorar o seu processo de tomada de decisão. Nesta live eu vou falar sobre questões relevantes para que todos possam melhorar a qualidade de suas decisões. Eu sou Alexander Lucinski, criador do método Lucinski. O tema de hoje é: o mundo mudou. Como isso afeta o nosso processo de tomada de decisão? Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu quero trazer alguns elementos e alguns exemplos, porque a gente está vivendo uma nova realidade. Uma realidade que está mudando muito rapidamente. E particularmente hoje nós estamos vivendo um aspecto muito relevante em relação ao processo de isolamento social, confinamento e consequências do Covid-19. E isso me traz muita reflexão, isso me traz algumas memórias. Então eu vou começar contextualizando algumas coisas para vocês. Eu tenho dito frequentemente que os processos de tomada de decisão, ou seja, como a gente faz a nossa tomada de decisão, quais as decisões que a gente toma, elas são influenciadas por 2 fatores externos e fatores internos. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que cada um percebe as mudanças de forma diferente. O que eu quero mostrar nesse novo mundo? Com todos esses aspectos tecnológicos, com todas essas mudanças numa velocidade cada vez maior, elas fazem com que as percepções das pessoas sejam muito diferentes. Eu não estou querendo falar com vocês sobre a mudança em si, o que mudou, agora é isso, essas coisas. Eu quero falar sobre a percepção de cada um de nós. Como nós percebemos o mundo. E aí, a velocidade da mudança, à medida que é tão grande e aumentando, faz com que as diferenças de percepção entre as pessoas sejam muito grandes. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que está mais antenada, mais engajada com as mudanças que estão acontecendo e que tem um grande cunho tecnológico, elas percebem o mundo de uma certa forma. As pessoas que não estão tão engajadas, estão mais alienadas a esse processo, que vivem realidades de profissões menos envolvidas com tecnologia, vivem numa cidade menor, no interior e assim por diante, ela tem uma percepção da realidade muito diferente. Elas não conseguem acompanhar tudo o que acontece na mesma velocidade que as pessoas que estão antenadas. Então, cada uma delas vai ter uma visão de mundo diferente, porque a percepção leva em função do nosso contexto, do nosso conhecimento, da consciência que a gente tem de como as coisas funcionam, a interpretar o mundo ao nosso jeito. Como eu vejo o mundo, como eu entendo o mundo, que é totalmente diferente de como o outro entende o mundo. Nessas horas a gente começa, e eu queria trazer alguns exemplos que chocam, né? Pessoas que teve a oportunidade de viajar para outros países, outras culturas. Pessoas que presenciaram mudanças significativas. Então, hoje está na moda, vamos falar de Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Você vai lá e você vê um carro autônomo sem motorista.
Você vai lá e todo mundo fala em inteligência artificial. Você vai lá e vê drones entregando mercadorias ou, eventualmente, entregando apoio médico numa pessoa que está tendo um infarto e recebe um apoio à distância de um hospital. Você vê tantas coisas tão diferentes e aí você começa a imaginar um mundo muito diferente. Outras pessoas que por outros motivos não viajaram, estão restritas à sua pequena cidade, ao seu relacionamento familiar e de amigos próximos, têm uma percepção de mundo muito mais simplista. Apesar das tecnologias conectarem muito a gente, ou seja, no primeiro instante a televisão que nos mostrava o mundo, e hoje, através da internet, os vários aplicativos, as várias mídias sociais, fazem com que a gente, apesar de estar isolado num canto do mundo, consiga estar antenado com as coisas que acontecem em qualquer lugar do mundo quase instantaneamente. Agora, isso não quer dizer que todas as pessoas, mesmo isoladas geograficamente, elas estão conectadas e antenadas e compreendendo o mundo da mesma forma. Porque depende muito da nossa vontade de estar se engajando em relação a tudo isso, da nossa vontade de ficar dedicando tempo para perceber essas coisas todas e, em função disso, construir uma visão de mundo que serve para que a gente possa tomar decisões. Quando eu falo de melhores decisões, para que a gente possa acertar mais do que errar, nós precisamos ter uma percepção de mundo a mais próxima da realidade. Se a nossa percepção de mundo é uma fantasia, se a nossa percepção de mundo foi construída através da manipulação, da forma como outras pessoas nos ensinaram e descreveram de como é essa realidade, nós podemos estar nos afastando muito do nosso entendimento em face à realidade propriamente dita. Essas diferenças precisam ser percebidas, porque se a gente toma uma decisão em cima de um mundo aparentemente real, mas que ele não é a mesma coisa que a gente se guiar por um mapa, estando numa certa cidade, mas o mapa que eu tenho está errado. Então eu vou considerar algumas indicações do mapa para tomar a decisão, só que esse mapa não serve, porque ele não reflete a realidade da cidade onde eu estou. Isso é um exemplo para a gente perceber que a gente sempre vai estar com uma percepção de mundo versus uma realidade de mundo e tomando decisão. Isso eu estou falando muito partindo de um processo externo, de como a gente vai interiorizando esses aspectos no nosso entendimento da realidade. A gente tem que lembrar o seguinte, que os fatores internos, eles estão relacionados às nossas vivências pessoais. Ou seja, aquilo que a gente vivenciou e como nós reagimos a cada uma dessas situações. O mundo nos estimula, nos provoca, nos desafia constantemente de várias formas. E nós reagimos a isso. Podemos reagir positivamente, podemos reagir negativamente, podemos sair traumatizados de um processo, podemos sair com muito júbilo, muito orgulhoso de um outro processo, tanto num extremo positivo quanto num outro extremo negativo. Só que isso vai sendo acumulado por nós. E essas experiências trazem para nós um aprendizado, trazem para nós uma referência de comportamento, de juízo de valor, de crenças e assim por diante. Eu queria fazer um exemplo que me marcou muito na minha vida, de como as pessoas percebem o mundo e como elas reagem. Meus pais são imigrantes, eles moravam na Europa
E quando houve a Segunda Guerra Mundial, eles estavam na Europa, eles nasceram lá. E eles passaram todo o período de guerra na Europa, por vários países, fugindo e tentando sobreviver. Eles se casaram em maio de 39, em setembro de 39 começou a guerra, que terminou em meados de 45, ou seja, quase 7 anos de esforços para sobreviver. Eles viram muita destruição, muitas mortes, eles passaram por poucas e boas, eles sofreram ferimentos, eles quase morreram mais de uma vez, e de uma certa forma sobreviveram. A guerra acabou, eles não queriam mais voltar, eles não estavam no país de origem quando a guerra acabou, não queriam voltar para o país de origem, porque estava tudo destruído, existia muita memória de um destroçar, de uma perda, de uma destruição em grande escala. Então eles decidiram emigrar. Tentaram por 1 ano e meio emigrar para um país da América do Norte, e não conseguiram porque não tinha vagas, até que de repente apareceu uma vaga no navio que vinha para o Brasil. E eles pegaram esse e vieram do Brasil e chegaram no Rio de Janeiro. E daí resultou eu brasileiro, com muito orgulho. E aí, nessa dinâmica de pais imigrantes, não sei o quê, eu fui, nasci, cresci, e numa certa situação, num almoço que estava acontecendo na casa dos meus pais, eu e alguns amigos estávamos almoçando e minha mãe estava presente. E tinha acontecido o Plano Collor, aquele plano que confiscou nossas poupanças, limitou a 50 mil, não lembro mais a moeda, 50 mil reais, cruzeiro novo, eu não lembro mais qual foi a moeda, mas que permitia a gente sobreviver dentro de uma forma muito restrita. E aí, tentando explicar, isso acho que fazia 2 dias ou 3 dias que o plano tinha sido decretado, tentando explicar para minha mãe, que já tinha uma certa idade avançada, o que estava acontecendo. E ela não estava entendendo. Aí, numa certa altura do diálogo, ela perguntou assim: mas me diga uma coisa, quantas pessoas morreram? Todo mundo olhou, um olhou para o outro. Como assim? Não morreu ninguém. Né? Ela falou: então isso não é problema. E aquilo me chocou, porque na mente dela, o problema se caracterizava como alguma coisa grave que merecia atenção em função de quantas pessoas morreram. No primeiro instante, quando o plano foi decretado, não morreu ninguém. Lógico que se a gente analisar mais a fundo, olhando as consequências, olhando as empresas que quebraram, olhando as pessoas que se suicidaram em função dos fracassos que elas tiveram, sim, houve mortes. Não em volumes muito grandes, mas houve. E aí eu trago essa reflexão como referência de vida para o momento de hoje, onde a gente está em plena pandemia. E hoje a gente pode usar essa frase que minha mãe, essa pergunta que a minha mãe colocou. Quantos morreram? E o número é muito grande e crescente. O que significa isso para cada um de nós? Para nós brasileiros, que nunca vivemos uma guerra, ou pelo menos nesta geração, eu tenho 64 anos, eu não vivi nenhuma guerra no Brasil, eu não fiquei engajado em nenhum movimento. E muitos outros, e até muitos jovens, que viveram uma realidade de mundo muito diferente. E quando a gente fala numa questão dessa, onde existe muita morte, e a morte chegando muito perto de nós, seja em relação a nossos parentes, seja em relação aos nossos amigos e pessoas conhecidas, isso faz com que a gente tenha que fazer uma reflexão profunda
porque as nossas referências de mundo vão ter que mudar. E elas vão mudar, porque, na verdade, a gente vai ter que aprender a reagir a essa nova realidade. A gente vai ter que elaborar e aprimorar o nosso método de tomada de decisão, considerando esses aspectos. Considerando os aspectos externos, as consequências sobre as pessoas que morreram, as consequências sobre a economia, as consequências sobre os negócios, as consequências sobre todas as sequelas que vão surgir disso, as sequelas tanto no aspecto emocional e pessoal de cada um, mas as sequelas em cada um dos aspectos dessa vida, dentro de uma visão hoje muito ampla. Quando nós enxergamos o mundo de mais de 7,5 bilhões de pessoas, todas elas atuando, todas elas interagindo mais ou menos, nós vemos que o mundo tem uma complexidade muito grande. Quando percebemos que esse mundo está totalmente conectado, as coisas se interagem com uma velocidade muito grande, o que acontece de um lado do mundo pode ser percebido em segundos do outro lado do mundo, nós estamos falando de uma complexidade muito grande e nós estamos tentando perceber os impactos dessa complexidade. Quando nós falamos que hoje a gente transita muito rápido de um lado para o outro do mundo, pega um avião, vai daqui para lá, não sei o quê, e que nos traz uma mobilidade fantástica e nos permite fazer negócios através do mundo e nos permite fazer turismo em qualquer lugar do mundo com uma certa facilidade, a gente também faz com que junto com isso, todos os outros aspectos relacionados a cada um de nós, seja nossos traumas, nossas dificuldades que sempre vão juntos com a gente, para onde a gente vai, sejam os vírus da região onde a gente está, que a gente transporta para outras regiões. Então, a gente cria uma realidade de mundo muito diferente da realidade do mundo de poucos anos atrás. E que serviu para a gente construir na nossa infância, ao longo do nosso processo de aprendizado, uma forma de reagir a tudo isso e de tomar decisões. E aí eu vejo uma situação muito interessante, porque a gente presta mais atenção em qual é a qualidade das decisões que eu estou tomando quando a gente efetivamente toma várias decisões que a gente se arrepende, que podem trazer consequências muito graves e, em alguns casos, irreversíveis. Nessa hora, a gente fala, putz, errei, putz, essa não é a melhor decisão. E agora? Isso aqui pode ser revertido? Talvez a muito custo. Ou isso aqui pode ser revertido? Não, porque as consequências não são reversíveis. Então, nessa hora, a gente começa a pensar, tá bom, já fiz muitos erros até aqui. Preciso continuar errando daqui para frente? Não. As decisões que eu tomei até agora me trouxeram até o ponto que eu estou hoje. Agora, o meu futuro depende das decisões que eu tomar daqui para frente. E eu posso tomar qualquer decisão. Eu posso ir para uma situação virtuosa, tomando decisões de qualidade e melhores, ou eu posso ir para uma situação catastrófica de destruição, perda, frustração e assim por diante. E tudo depende das decisões que a gente toma. E, vou dizer mais, das decisões que a gente toma a partir do instante de agora. Vocês podem mudar essa realidade a partir da nossa conversa e, no instante seguinte, tomar outras decisões. Ou vocês podem manter o processo que vocês têm na tomada de decisão que vocês hoje fazem. Eu ouço muito uma frase que quando a gente vê uma coisa, a gente não pode desver. Então eu, nessa fala, eu estou procurando mostrar algumas coisas para que vocês vejam. E entendendo que uma vez percebido e compreendido, vocês não conseguem desver.
Então, nesses aspectos, eu falo, bom, mas e agora? O Alex apresentou, o Alexander, o Alex, para as pessoas mais íntimas, o Alex apresentou vários aspectos que me fazem pensar. E, portanto, tudo isso faz parte agora da minha nova realidade. Então vamos continuar essa reflexão. Quando a gente está numa situação extrema, a gente tem algumas características interessantes e que são importantes para a gente perceber o mundo ao nosso redor, para que a gente possa tomar decisão. E, inclusive, para olhar no nosso espelho e olhar quanto disso cada um de nós é. Porque tem uma frase famosa, né, que separa em 3 situações. Nós somos 3 pessoas. O que quer dizer isso? Primeiro, é a pessoa que eu acho que eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonito, sou corajoso, não sei o que. Ok. A pessoa que os outros acham que eu sou. Com certeza é diferente. E a terceira pessoa é aquela que nós realmente somos. Então, essas interações com a vida podem permitir que a gente compreenda mais de quem nós somos. Na interação com os outros, nós podemos ter a ajuda dos outros para ajudar a compreender quem nós somos. Mas tudo isso é importante na forma como a gente percebe o mundo, como a gente compreende o mundo e como a gente decide e atua sobre o mundo. Então, nessa hora, eu quero evidenciar 2 comportamentos extremados que aparecem nas situações de crise, de tensão, ou como eu coloquei, nas situações de extremo. A gente vai perceber que algumas pessoas, nessa situação, vão tomar uma atitude de ajudar os outros, vão se mostrar claramente como pessoas do bem, que estão interessadas no bem-estar dos outros e de como elas podem ajudar. No outro extremo, nós vamos perceber que tem pessoas que vão se mostrar claramente egoístas, que só pensam nelas, estão um pouco se lixando em relação aos outros. Não interessa o que os outros pensam, o que os outros querem ou como os outros estão. Essa informação é extremamente importante, porque ela normalmente é camuflada. Cada um de nós vive uma realidade através de uma máscara. Ou seja, quem nos vê a máscara que a gente construiu e não vê a gente como a nossa realidade. E nessa hora, essa máscara cai, porque nos atos que nós fazemos nas condições extremas, eles refletem exatamente o que nós somos. Então, nessa hora, é importante perceber isso e ir registrando essa informação na nossa cabecinha para que a gente possa qualificar melhor as informações e as fontes de informações que a gente vai utilizar para tomar uma decisão. É um aspecto interessante, porque ele também pode ser usado para nós. Ou seja, eu brinco muito que falo assim, olha para o espelho e pergunta para o cara do espelho como ele é. Quantas vezes acontece da gente imaginar que numa situação de um tipo X eu vou reagir de tal jeito? Vou citar 2 exemplos. Recentemente, um casal perto aqui do lugar onde eu moro estava vindo para casa e foi abordado por um motoqueiro armado pedindo seu celular. O senhor manteve-se imobilizado, parado, não reagiu, mas instintivamente a esposa pegou a bolsa e começou a dar bolsada, agrediu o motoqueiro, fez de tudo. Que o motoqueiro, desorientado, saiu sem assaltar e fugiu e não causou danos maiores. Se eu perguntasse para as 2 pessoas antes como elas reagiriam a uma situação dessas, provavelmente elas falariam uma coisa e fariam outra. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, em vários aspectos.
inclusive em assaltos. Então a gente tem que pensar que muitas vezes o imaginário nosso, de que como nós reagimos a uma situação, não é nem de perto a nossa realidade. Porque nós poderemos reagir de forma muito diferente. Agora, isso é importante, porque a cada provocação que a gente recebe, que o mundo nos cria, seja por um contexto, seja por uma pessoa, seja por uma realidade que se apresenta a gente tem que considerar 4 variáveis. Primeiro, eu posso reagir no instante que eu quiser. Eu posso reagir imediatamente ao fato, ou posso reagir depois. É aquela situação, eu estou numa sala de reunião e a pessoa xinga a minha mãe. Aí eu posso reagir imediatamente, ou eu falo, ok, espera na saída da reunião que nós vamos conversar. Eu escolho o momento da reação. Eu posso reagir de forma violenta, ou eu posso não reagir, simplesmente. Eu conheço a minha mãe, eu sei o que ela xinga a minha mãe, não interessa. Eu vivi uma realidade interessante um dia com um motorista de táxi. Ele levou uma fechada daquelas legais, o cara que fechou ainda saiu xingando e reclamando, e eu fiquei incomodado. Eu também dirijo. Eu fiquei incomodado. Pô, que fechada, que sacanagem. E aí perguntei para o motorista, nossa, você está muito tranquilo, o que aconteceu? Ele falou assim, eu vivo na praça, eu aprendi o seguinte, por que reagir a essas coisas? Se esse cara está com um caminhão de lixo, carregando um monte de lixo e quer despejar isso de mim, eu não aceito, eu não me acerto com isso. Que ele despeje isso em outro lugar, em outro momento ou em outra pessoa. E continuou serenamente dirigindo. Isso é uma escolha. E é uma escolha que a gente pode fazer a cada provocação. Se eu vou reagir, como eu vou reagir, quando eu vou reagir. Certo? Então, nesses aspectos, eu tinha falado 4, são 3, né? A gente tem que perceber que essas reações, elas podem ser instintivas, papum, a gente nem percebe como, podem ser emocionais, mexeu com os nossos brios, mexeu com os nossos sentimentos e a gente reage. Podem ser racionais, eu vou reagir desta forma porque convém, porque eu quero criar uma situação assim, ou eu quero expor a outra pessoa ao ridículo do que ela fez, então pode ter uma racionalidade imensa. Ou podem ser intuitivas. Eu reagi dessa forma porque de alguma forma eu captei que isso era a situação mais conveniente. Nós vamos estudar, ou elaborar, ou comentar mais esses aspectos. Mas percebam que isso sempre existe. Eu sou impulsivo, eu reajo no ato, papum, bateu de um lado, eu já viro e bato do outro. Ok, é uma alternativa. Mas lembre-se, quando a gente tem um modo de reagir tão claro, a gente pode ser manipulado pelos outros com muita facilidade. Se eu sei que eu te xingo e você reage desta forma, se eu quiser que você tenha essa reação, eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu estou usando o exemplo do xingamento, mas eu posso falar de qualquer coisa. Se eu quero que você sorria, se eu quero que você assine um contrato, se eu quero que você diga não, se eu quero que você concorde, se eu quero que você discorde, se eu quero te influenciar na forma como você interage com os outros e assim por diante. Muitas mulheres são muito hábeis nesse aspecto com os homens, com seus maridos e namorados e assim por diante. Vamos aprender com elas como isso pode ser interessante. Quando eu uso a palavra manipulação, algumas pessoas colocam um sentido pejorativo. Manipulação é uma coisa ruim, não se faz, não sei o quê. Mas manipulação, na verdade, é uma forma de você interagir com o outro. Ela será ruim ou boa, dependendo dos seus objetivos.
Se os objetivos forem para trazer o bem para o outro e para você, ela é uma manipulação boa. Se os objetivos forem para trazer o bem para você em detrimento do mal, bem para cada um de nós, em detrimento do mal para o próximo, essa manipulação é perversa e ela não é boa. Então, percebendo essas dinâmicas, a gente pode perceber que a gente decide, mas a gente é influenciado. A gente decide, mas a gente tem como referências internas e externas. A gente decide em função de uma história, de uma bagagem, de uma influência, de uma história, de uma bagagem, de um momento que a gente vive. Lógico, também tem os aspectos de como está a nossa condição de saúde no momento da provocação. Todas essas variáveis também entram. Também, o que a gente passou minutos anteriores. Se eu venho de uma situação triste e entro numa reunião para tomada de decisão, eu estou levando essa bagagem. Se eu venho de um momento feliz, eu estou levando esse resultado para a reunião para tomar decisão. A gente brinca muitas vezes, né, quando está em reunião, numa reunião de negócio, algumas pessoas mal-humoradas e meio difíceis de tomar uma decisão adequada, se elas brigaram com a esposa, bateram o carro, chutaram o cachorro e chegaram na reunião. Ou, ao contrário, se ele tomou um café agradável, teve um caminho tranquilo e aí por diante teve momentos felizes para chegar na reunião e ter um comportamento diferente. Até usa-se alguns termos do tipo, ele está de bom astral, ele está de bom humor, ou ele está carregado com muita coisa ruim, assim por diante. Tudo isso faz parte. A percepção de tudo isso, ela nos ajuda a que cada um de nós possa, em cada um dos contextos, tomar as melhores decisões. Eu coloco esses aspectos todos porque eu vou usar isso em várias conversas para ajudar a qualificar as informações e as fontes das informações. O que a gente realmente está coletando para tomar decisão e de que fonte. É importante essa qualificação porque simplesmente juntar fontes de informação diferentes, de pessoas diferentes, e misturar tudo e tentar daí, sem diferenciar de onde veio, nem como veio, nem de qual é a informação, a gente com certeza vai cometer grandes erros. A gente tem que procurar escolher as fontes adequadas, as fontes mais verdadeiras possíveis, vindas dos caminhos mais confiáveis possíveis. Um aspecto que eu coloco e que é muito percebido nessa nossa realidade do mundo é a diferença entre discursos e realidades, ou narrativas e fatos e ações. Por muito tempo, todo mundo reagia a que as pessoas falam. Hoje, muita gente fala de muitas coisas. Muita gente que tem uma fala bonita, elaborada, outros não tão bonita, mais tosca, menos elaborada. E a gente se encanta com as falas bonitas. Eu passei dessa fase. Não me interessa aquilo que as pessoas falam. Me interessa, sim, aquilo que as pessoas fazem. Quais são as ações, o que acontece de verdade. Falas fantasiosas, discursos mentirosos, narrativas sem sentido, é o que mais nós vemos hoje. Tomar decisões considerando esses aspectos é certeza de uma decisão errada. Muitas vezes, todas essas falas, todos esses movimentos, eles procuram te influenciar para situações de interesses de alguns, em detrimento do seu interesse e de outros. Então, a gente tem que aprimorar um pouco a nossa percepção
do outro, a percepção do outro quanto o que ele nos diz, quanto o que ele nos mostra que faz. Narrativas, que é uma palavra da moda, antigamente era um pouco diferente, porque a gente falava no passado, ele falou a verdade, ele mentiu. E aí começa. Um mentiroso, quando mente uma vez, ele pode mentir 2, 10, 20, pode mentir sempre. Confiar numa informação que vem do mentiroso, mesmo que esteja correta, é correr um grande risco. Uma pessoa que não mente, você pode confiar considerando um risco bem menor. Lembre-se, todo mundo pode mudar a sua realidade a qualquer instante. Uma pessoa que sempre teve uma vida complicada pode tomar uma decisão hoje e mudar a sua vida para melhor. Ter uma transformação significativa e se empenhar por isso. E o inverso também é verdade. Uma pessoa que foi sempre exemplar, que se comportou bem, que teve atitudes e ações que merecem louvor, pode, a partir desse instante, de repente, escolher não mais seguir esse caminho, escolher mentir, escolher enganar, escolher criar narrativas para manipular pessoas. Então, essa atenção ela tem que estar sempre presente na qualificação das informações quando a gente está buscando a tomada de decisão. A decisão, direta ou indiretamente, envolve outras pessoas. Então, compreender não só a nossa dinâmica, mas a dinâmica de cada um, ela acaba sendo relevante para que a decisão possa ser de melhor qualidade. Se eu decido confiar numa pessoa, se eu decido investir com uma pessoa, se eu decido ser sócio de alguma pessoa, se eu decido casar com alguma pessoa, é extremamente relevante eu entender qual é a dinâmica dessa pessoa. Quem é essa pessoa de verdade? Como eu disse, que cada um pensa que é, o que os outros pensam que nós somos e o que nós somos de verdade. Então, algumas dessas questões que eu coloquei, que normalmente são questões de longo prazo, ou seja, são decisões estratégicas, elas vão afetar o seu futuro por muitos e muitos anos, elas são extremamente importantes. Decisões melhores para questões estratégicas que afetam a nossa vida de longo prazo, elas pesam muito mais em relação a decisões simples, triviais que a gente toma no dia a dia. A gente tem que perceber outros aspectos quando eu falo de perceber como é cada um. Algumas pessoas têm um apetite ao risco muito maior do que outras. Por que eu falo isso? Porque toda decisão tem risco inerente a ela. E algumas pessoas tomam decisões com mais facilidade porque aceitam o risco e até gostam do risco. E outras pessoas tomam decisões mais conservadoras, às vezes mais retraídas ou com mais dificuldade de tomar decisão, porque não conseguem conviver com o risco, não aceitam o risco e assim por diante. Veja o exemplo de investidores. A Bolsa ultimamente demonstrado muitas pessoas com perfis diferentes, conservadores, arrojados, não sei o quê, com mais experiência, com menos experiência, e que tomaram decisões de risco, e que assumiram narrativas de várias pessoas, e que foram na onda das massas, de o fulano foi, fulano fez, todo mundo está fazendo, eu vou fazer igual. E dentro do momento da nossa pandemia, a gente vê o mercado de investimento ir para uma situação muito complicada, com grandes perdas para alguns, ou melhor dizendo, com grandes ganhos para alguns e grandes perdas para muitos. Então, imagina você pegar a tua poupança que você foi acumulando ao longo dos anos e tomou a decisão de investir na bolsa de valores e usando mecanismos sofisticados e arrojados e de alto risco, e aí tua poupança foi para o espaço. O
o efeito dessa decisão é monstruosamente nefasto sobre a vida da gente. Mas, se você tem mais informação, se você se preparou, se você efetivamente colheu boas fontes de informação, se for bem aconselhado, você tem uma chance de ter ganho muito dinheiro nessa escolha, que traria um certo conforto para a sua vida e da sua família. Quando eu falo de tomada de decisão, eu estou falando de vários aspectos da vida. Eu citei o exemplo de investimento, mas eu posso citar exemplos de saúde, mas eu posso citar exemplos de relacionamento, mas eu posso citar exemplos profissionais. Já vivi todas essas realidades, já tenho uma bagagem muito grande em relação às experiências em todos esses setores. Em outra live eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória, não gostaria de estar estendendo agora, mas eu vou estar colocando para vocês o porquê, como a gente pode melhorar nessas decisões. Ter consciência de tudo isso que eu estou falando, na verdade eu estou apresentando alguns elementos que são importantes no processo de tomada de decisão. Esses alguns elementos já são suficientes para que a gente possa tomar melhores decisões. É um processo incremental. À medida que eu consigo trazer consciência para você que esse aspecto existe, mais ou menos como ele funciona, você pode considerar isso na próxima decisão que você está tomando. Então, eu gostaria que vocês assimilassem isso e pusessem isso na prática do seu dia. Eu falo uma outra questão que eu repito muitas vezes. Eu não quero que as pessoas simplesmente acreditem no que eu falo e a partir daí se posicionem e ajam em cima disso. Não estou preocupado nem com críticas nem com elogios. O que eu gostaria que cada um de vocês fizesse, se vocês estão dispostos a isso, é põe em prática o que eu estou falando. Construa a sua experiência, a sua vivência em relação ao que eu estou falando, e aí vocês vão perceber se isso tem sentido para vocês, de que forma isso tem sentido e de que forma isso pode ajudar vocês. Eu brinco muito falando o seguinte: não basta eu ter uma receita de bolo, não basta eu ter lido o livro de receitas inteiro, não basta eu ter decorado a receita de bolo. Isso não quer dizer que eu sei fazer bolo. Eu só posso dizer que eu aprendi e sei fazer bolo quando eu fizer um bolo e ele deu certo. Eu brinco aí que nas últimas semanas eu tenho batido a cabeça, dentro do confinamento a gente se diverte fazendo comida. Então eu peguei uma receita muito simples, daquela que você faz em alguns minutos, de biscoito de polvilho feito na forma. Então você pega lá polvilho azedo, sal, um pouco de óleo, água, mistura tudo, põe no forno. Eu acho que eu já fiz 6 ou 7 tentativas, todas erradas de um jeito. Fica duro, não cresce, fica oleoso, murcha, faz. Conclusão, eu ainda não sei fazer biscoito de polvilho. Posso saber fazer outras coisas. Vi várias receitas na internet, putz, não adiantou nada, porque todo mundo fala bonito, o biscoito de polvilho do outro é todo maravilhoso, todo mundo morde assim e fala, que maravilha, e o meu ficou uma droga. Então, decisões, elas têm muito disso. Elas só têm sentido na medida que a gente aprende a tomar melhores decisões. Então, pratique. Eu apresentei esses aspectos, mas eu vou estar em outros momentos falando nos vários aspectos que eu gosto de dividir de forma didática. As dinâmicas instintivas, as dinâmicas do sentimento, as dinâmicas da nossa razão / racionalidade e as dinâmicas relacionadas à nossa intuição. Tudo isso ajuda a gente desenvolver
pedacinho por pedacinho. Eu vou estar falando em outras lives com o objetivo de, com essas conversas, ir construindo uma forma, um processo de tomar a decisão melhor que cada um de nós pode dar. Eu agradeço a terem acompanhado até aqui. Eu estou muito satisfeito com os comentários de alguns. Eu já tenho praticado essa questão por muitos e muitos anos e procurado aprimorar a cada dia. É uma busca perpétua. Hoje eu procuro ser melhor do que ontem e amanhã eu vou procurar ser melhor do que hoje. Então eu peço, reflita em cada coisa. E aí a gente pode interagindo para conseguir construir uma dinâmica de relacionamento e de cooperação melhor. Agradeço e obrigado.